melhores anos da nossa igreja, mais frutíferos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Isaías 55, dá tempo você compartilhar o link da transmissão deste culto no YouTube com seus familiares e amigos, para que também sejam muitíssimo abençoados. Eu reforço aí as palavras do Ayrton, dizendo: sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Muitos rostos diferentes aqui, gente que eu nunca tinha visto na vida, mas é um povo muito bonito, um povo esbelto e especial. Contem conosco. Meu desejo era poder cumprimentar cada um de vocês aí de pertinho, até tentei ficar um pouco mais cedo ali na porta, cumprimentei alguns, mas não consegui. Depois que encerrar aqui a celebração, vai ser servido um cafezinho e um chá lá embaixo. Se você quiser ficar um tempinho a mais, fica por lá, é o tempo que eu desço também, posso cumprimentá-los, tá certo? Isaías capítulo 55, do versículo 1 até o versículo 7. Vamos ao texto bíblico, diz assim: todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, e invoquem-no enquanto Ele está perto. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, e invoquem-no enquanto Ele está perto. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, bendito Pai, estamos aqui, meu Deus, diante da palavra santa do Senhor, e pedimos, ó Deus, que Tu faças um milagre, que somente Tu podes fazer, de que esta mesmíssima palavra alcance o coração de todos e de cada um que está presente aqui nessa noite. Fala, meu Deus, ao coração da Tua igreja, porque a voz do Senhor é uma voz inconfundível e incomparável. Quando Tu falas, ó Deus, a nossa alma reconhece. Senhor, sopra em nós, ó Deus, o Teu fôlego da vida, o Teu Espírito Santo, aqueles que ainda não tiveram uma experiência pessoal com Jesus Cristo, que possam tê-la nesta noite em nome de Jesus. Senhor, derruba as escamas dos nossos olhos, tira, meu Deus, toda barreira, todo embaraço, todo empecilho, todo abismo que nos separa do Senhor. Meu Deus, que nesta noite sejamos defrontados com o Senhor, estejamos face a face com o Senhor, e que Tu manifestes o Teu poder, para que todos vejam e creiam que Tu és Deus. Senhor, fala, porque os Teus servos estão aqui para ouvir a Tua voz. Nós oramos neste momento com fé e seguros de que seremos atendidos pelo Senhor, e por isso já nos antecipamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O grande convite da salvação. Lembro que eu tinha ouvido uma mensagem do saudoso pastor Nilson do Amaral Fanini, que alguns diziam à época que ele é como se fosse o Billy Graham aqui da América do Sul, e ele pregava sobre esse tema, sobre o grande convite da salvação, e também me influenciou muito para preparar esta mensagem debaixo da direção do Santo Espírito de Deus. O grande convite da salvação. O grande convite da salvação, pelo menos 4 pontos. O grande convite da salvação é, em primeiro lugar, à luz do texto que lemos, universal. O texto diz, no versículo 1, a parte A: todos vocês que têm sede, venham às águas. Todos vocês que têm sede. Quem é o ser humano que tem sede? Todos nós temos sede. Todo ser humano, ser vivo, todo ser humano, animais, você pode pensar até as plantas, nós precisamos, nós temos essa profunda necessidade. Quem tem sede? Todos têm sede. Seres humanos, animais, plantas, sede. Sede de quê? Sede de água. Quando a nossa bebezinha Luísa nasceu, estava muito bem assistida, uma maternidade muito boa lá em Brasília, Hospital Brasília, Maternidade Brasília, perfeita, mediram ali, fizeram exames, teste do pezinho, do olhinho, de tudo, da linguinha, de tudo. E aí fomos para casa encantados com aquela novidade, a caçulinha havia chegado, tudo perfeito, estava mamando, igual uma bezerrinha nova, mamando, agarrava firme ali e mamava tal. Aí de repente,
ali pelo quarto, quinto dia, mais ou menos, 6 dias que estávamos em casa, ela desenvolveu uma febre. Aí nós ficamos apavoradíssimos com aquilo. Criança não pode ter febre, bebezinho recém-nascido, não tem sentido. Aí saímos às pressas, de madrugada, fomos para o hospital. Aí chegamos lá, fizemos alguns exames e não conseguiram detectar quase nada, a não ser o seguinte: ela estava nos enganando. Ela fazia de conta que estava mamando, estava atracada no seio da mãe, fazia de conta que mamava, sugava, mas o leite não estava saindo, ela não estava mamando suficientemente. Então ela teve baixa ingesta. E por causa daquela baixa ingesta, você sabe, a criança pelo leite materno, naqueles primeiros dias, é o líquido e é a comidinha também, então tem todos os nutrientes. Ela estava entrando num quadro de desidratação, deu febre, precisou ficar internada por alguns dias para poder também recuperar, enfim. E descobrimos o poder que a água tem sobre o nosso corpo, de uma maneira desgastante. Imagina o estresse que os pais passaram naquele momento. Todos nós temos sede. E quando nós estamos com sede, você sabe disso também, não é qualquer água, não é qualquer líquido que mata a nossa sede. Imagine que você está há algumas horas sem beber, você está exposto a um sol escaldante, e você está morrendo de sede. Alguém diz assim: olha, eu não tenho água, mas eu tenho uma garrafa quente de café. Aceita, serve, é líquido, mas não vai matar a sede, nós sabemos disso. E um monte de outras bebidas que nós tomarmos, vamos tomar, mas também não vai matar a nossa sede. Quando um barco está à deriva, no mar, no oceano, o nível de salinidade daquela água do mar, dos oceanos, é tão alta, que às vezes, algumas pessoas que estão à deriva, é preferível que elas tomem a própria urina, porque o nível de salinidade da urina é menor do que a água do oceano. Ela precisa. Nós aguentamos dias, dezenas de dias, 10, 20, 30, 40. A Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias de alimento. Mas e de água? Quanto tempo a gente consegue ficar sem água? Água é vital. Nosso corpo é composto, em sua maior parte, por água. Nós precisamos, é a nossa essência. Todos nós precisamos beber, precisamos de água. Por isso o texto diz: a todos vocês que têm sede. Quem tem sede? Todos nós. O convite do Senhor, portanto, é universal, é para todos. Por quê? Porque todos nós temos sede. Não é um defeito de fábrica, é um item de série. Deus nos criou para que sentíssemos fome e sede dEle. A nossa alma tem fome e tem principalmente sede de Deus, tem sede de Deus. Nós temos essa sede que já nasceu em nós, fomos criados pelo Senhor dessa forma. Hoje na classe de batismo, eu falei para os alunos, eu disse: olha, Agostinho dizia o seguinte: Senhor, fomos criados por Ti e para Ti, e a nossa alma não encontrará repouso enquanto não repousar, enquanto não descansar em Ti. Todos vocês que têm sede, todos nós temos sede, é um convite universal. O salmista diz: como a corça anseia por águas, como terra seca anseia por águas, assim a nossa alma tem sede de Deus. Todos nós temos sede de Deus. Você, por estar aqui, você consegue então ter muita clareza de que essas angústias que a gente sente, esse vazio que a gente sente, ele pode ser traduzido como essa sede da alma. Quem não tem esse discernimento que você pode ter a partir de ouvir uma pregação, de ler a Escritura, de ser ensinado por alguém que conhece a Escritura, essa pessoa vai achar que é uma fome, por exemplo, uma fome por prazer, é uma fome por dinheiro, é uma fome por poder, e ela começa a encarar tudo isso. Aí é a hora que quer ter dezenas de mulheres, saborear várias bocas, mergulha na bebida, alguns se tornam alcoólatras, mergulha nos prazeres, na busca frenética e insaciável por mais, e descobre que a sede não está saciando, porque é uma sede que não cabe na escola litrão, que não cabe na bebida, é uma sede da alma, e não há nada que eu empurre para a minha alma que possa suprir aquilo que somente Deus é capaz de saciar.
aquilo que somente Deus é capaz de satisfazer. Quando Jesus encontra com a mulher samaritana, ela estava ali cumprindo uma habitualidade, ela estava cumprindo um exercício diário, todo dia ela precisava pegar água. Jesus, o mestre das ilustrações, ele diz assim: você veio pegar essa água aqui no poço, mas se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Então ela se confundiu, ela achava que ele se referia àquela água do poço. Jesus falava sobre a água da vida. Nós temos essa sede pelo nosso Deus, é uma sede universal. E o próprio Jesus, ele se autodescreve. Hoje eu falei para a turma de batismo. A gente sabe o que é biografia. É quando a história de alguém está sendo contada. A Bíblia é a autobiografia de Deus. Deus mesmo está se descrevendo. A autobiografia é quando o próprio autor se descreve. E o biógrafo começa a anotar tudo. Então Deus separou vários biógrafos e o próprio Deus foi se revelando. Foi falando sobre a sua essência, sobre a sua natureza, sobre o seu caráter. Então, na autobiografia de Deus, ele se auto-apresentou a nós. E dentre as muitas formas que ele se apresenta, leão da tribo de Judá, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele diz assim: eu sou a água da vida. Então, a água da vida que vem do Senhor. Essa água que mata a sede da nossa alma. O versículo 5 diz: eis que você chamará uma nação que você não conhece. E uma nação que nunca conheceu, eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Eis que você chamará uma nação que você não conhece. É um convite universal. Até para aqueles que estavam distantes, o Senhor estende o seu convite. Até para aqueles que eram estrangeiros, até para aqueles que eram adversários. É tanto que o Evangelho de João abre exatamente falando sobre isso. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne, o Verbo é o Logos, é o próprio Deus. O Verbo se fez carne, Jesus se fez carne. E veio habitar entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Olhando para um primeiro plano, para os judeus. Mas a todos quanto, pois, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. O convite do Senhor à salvação é um convite universal. É para todos. Ah, pastor, mas a minha vida pregressa, eu era um maldito, eu praguejava, eu vivia uma vida de obscenidade teológica, a minha vida era uma vida de desonra a Deus. Eu desonrava a Deus com a minha vida, eu insultava a Deus com o meu jeito de ser. O convite do Senhor é para você também. Ele veio para buscar e salvar todos que se haviam perdido. Mas também nós podemos entender à luz desse texto que o convite à salvação é gratuito, em segundo lugar. O versículo 1, a parte B, diz: e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Isso, versículo 2, versículo 1, parte B. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O convite à salvação nos escandaliza, porque ele é gratuito. A salvação dada por Deus é de graça. Você poderia argumentar dizendo: eu queria ter acesso à salvação de Deus, mas eu não tenho dinheiro, eu sou um pobretão. As minhas condições, eu sou paupérrimo, ultra pobre. Não importa. Deus não olha para os nossos vinténs, para o vil metal, para as nossas posses. O convite do Senhor é gratuito, é para todos. Por isso ele reforça: e vocês que não têm dinheiro, venham e comprem e comam. Sim, venham, comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Comprem. Como é que está dizendo que eu posso comprar, mas não preciso ter dinheiro? Para você ter certeza de que não é banal. É de graça para nós, mas custou um preço para Deus. O preço ele pagou em nosso lugar.
Hoje, na aula também, que foi muito boa, eu falei para eles sobre sacrifício vicário. Eu disse, o que é vicário? Aí bateram lá, chutaram e deram bicuda e nada de acertar. Eu disse, tem problema não, que no meu concílio me perguntaram também, eu não acertei. Porque eu não estava conseguindo decodificar o que significava essa palavra. Vicário, é vigário? Não. Aí começaram a falar, vicário, vicário, o que significa vicário? Você vai aprender também para nunca mais esquecer. E perguntaram no meu concílio, o que é o sacrifício vicário de Cristo? Vicário é sinônimo de substitutivo. O sacrifício de Jesus na cruz foi um sacrifício vicário porque ele nos substituiu. Eu e você que tínhamos que estar pendurados lá. Nós é que tínhamos que pagar o preço pelo nosso pecado, mas a nossa morte seria em vão, porque nós não tínhamos a qualificação suficiente para suprirmos a justiça de Deus. Por isso que quando Jesus Cristo foi visto por João Batista exclama, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque estava apontando para o que havia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento era oferecida a oferta de sacrifício e holocausto, um animal puro, sem defeito, sem mácula, sem mancha, sem ferida. E aquele animal que estava sendo ali oferecido, ele era um simbolismo do que aconteceria no futuro, que seria Jesus Cristo, o Cordeiro sendo imolado, sendo sacrificado para pagar o preço pelos nossos pecados. João Batista sabia que isso deveria acontecer por causa das profecias. Por isso, quando ele avista Jesus Cristo, ele explode e diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus Cristo foi morrer na cruz do Calvário, ele substituiu a mim e substituiu a você, porque o preço tinha que ser pago. Ele não deu carteirada. Ele não saiu, não se esquivou, não saiu pela tangente, ele pagou o preço. Ele foi, assumiu o nosso lugar na cruz, por isso foi um sacrifício substitutivo. A salvação é de graça para nós, mas custou a vida de Cristo e a sua morte na cruz do Calvário. Por isso temos que ter essa plena consciência de nunca banalizarmos o sacrifício feito por Jesus na cruz do Calvário por nós. Efésios 2, 8, 9 também nos ajuda a entender o valor de tudo isso aqui. O texto diz que pela graça nós fomos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom. Dom no grego é o sentido de presente, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então nós fomos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Não veio de nós, mas foi um presente dado por Deus. E não está condicionado às obras, para que ninguém se glorie. Faça uma boa obra e pense assim, por conta disso eu posso ser salvo. Não tem condições. É muito comum você ir para um sepultamento e as pessoas ficarem conversando ali no cantinho e dizer assim, descansou, com certeza foi para o céu, fulano fez muitas boas obras não salvam ninguém, à luz da palavra, do que nós cremos. Apenas Jesus Cristo tem poder para salvar, e apenas o sacrifício de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Por isso é tão importante compreendermos tudo isso. Martinho Lutero, ele dizia o seguinte, a única contribuição que demos para a nossa salvação foi o nosso pecado. Nós entramos com o pecado, e Deus fez tudo o resto. Nós simplesmente cremos. Não havia absolutamente nada que pudéssemos fazer em retribuição pela nossa salvação. Por isso que no século XVI, a partir de 1517, explodiu a Reforma Protestante. Porque se entendeu, por exemplo, que não era por meio da indulgência, não tinha como pagar, eu não tenho como barganhar. A partir do momento em que, talvez à luz de lamparina ou vela, Martinho Lutero lê, mas o justo se salvará pela fé somente. Sola fide, um dos pilares da reforma, fé pela fé somente. É simplesmente pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é gratuito. Em terceiro lugar, o caráter da salvação, o convite à salvação é por tempo limitado. O versículo 6 diz, busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, e invoquem-no enquanto Ele está perto. Eu pensei que estava separado aqui para vocês. Você pode repetir comigo então, vamos lá? Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Vamos de novo, foi um ensaio, foi bonito, pode melhorar. Busquem o Senhor enquanto
Amém. A porta está aberta. A porta para a salvação está aberta. Os braços do Senhor para nos receber estão abertos, mas não vão ficar assim para sempre. Tome consciência disso. Seja você notificado por isso hoje. Sai daqui com essa consciência. A porta está aberta, os braços do Senhor estão abertos, mas não ficarão assim para sempre. A vida está passando. Guarda isso no seu coração. Cada dia a mais é um dia a menos que nós temos sobre a face da terra. Muita gente de grande e forte prestígio sobre esta terra. Ninguém nem se lembra mais quem foi. Talvez muitos de vocês nem se lembram, nem saibam o nome dos seus bisavós. Pastor, eu sei. E qual era o nome do avô do seu bisavô? Se não fosse por ele, você não estaria aqui. Mas nós não sabemos. Pode ter sido uma figura ilustre de onde você veio, mas o tempo passou. E as coisas passam e a vida vai embora. É por tempo limitado. A porta que o Senhor abre para nós para a salvação está aberta. Mas a Bíblia nos dá vários indicativos de que ela vai ser fechada. E depois que a porta se fecha, nós não temos, irmão, jeitinho brasileiro que dê jeito. Não adianta bater, não adianta esmurrar, não adianta implorar, a porta será fechada. Por isso que nós temos que pregar a palavra e temos que encorajar as pessoas que nós amamos a que olhem para a sua condição espiritual e para que firmem um compromisso com Deus. Até mesmo porque nós somos extremamente vulneráveis. Nós somos frágeis. Quem é que tem condições de garantir que daqui a 24 horas vai estar vivo? Todos os dias pessoas morrem. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias pessoas são sepultadas. Todos os dias. Anciãos, velhos, adultos, mas também jovens, mas também criancinhas. E todas as pessoas terão que comparecer perante o tribunal de Cristo. E precisam saber, a porta da graça, do amor, da salvação está aberta. Mas um dia vai se fechar. Por isso a advertência bíblica. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem ao Senhor enquanto Ele está perto. Um dia estará distante. Um dia, algumas pessoas poderão clamar, mas não poderão mais ser ouvidas. E aquilo será irremediável. Por cultura popular, nós vamos criando várias convicções de que, não, mas se eu fizer isso aqui, se eu fizer dessa forma, se eu agir dessa maneira, irmãos, eu estou abrindo para vocês a palavra. Eu estou mostrando para você exatamente o que a palavra diz. A Bíblia que nos faz crer que existe um Deus, um Senhor chamado Jesus Cristo. É a mesma Bíblia que diz, busque ao Senhor enquanto você pode achá-lo. Invoque ao Senhor enquanto Ele está perto. E o quarto e último caráter desse convite à salvação é que é um convite que é para os que estão dispostos a experimentar a transformação. Separei 3 versículos desse texto. O versículo 7, primeiramente, diz assim, que o ímpio abandone o seu mau caminho, que o homem mau os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que Ele se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Também para a classe de batismo hoje, eu falei sobre o caráter da conversão. A nossa salvação, ela se dá por meio do arrependimento. Arrependimento é a palavra-chave para a nossa salvação. Somente aqueles que se arrependerem dos seus pecados e receberem a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, poderão experimentar a salvação. O arrependimento, como dizia o pastor Rousseau Shedd, mas fazendo eco também com Augusto Nicodemos, arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Arrependimento, ele desencadeia a conversão. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e passamos pelo processo da conversão. O que é a conversão? Você vai pela BR-230 e você descobre, errei o caminho, não é por aqui, eu preciso voltar. O que você vai fazer? Uma conversão. Conversão é mudar a rota que você estava indo. Você muda drasticamente. Você ia para o norte, você pega agora para o sul. Nós estávamos caminhando a passos largos e velocidade meteórica e galopante para o calabouço do pecado, para o despenhadeiro do inferno. Mas por meio da consciência do Evangelho, ouvimos a pregação do Evangelho.
A fé alcançou o nosso coração. Romanos diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E como é que a fé vem? Por meio de ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Ouvimos a palavra de Deus. Nós ficamos completamente impactados por aquela palavra. Aquela palavra dinamitou o nosso coração. Aquela palavra esmagou o nosso coração, a nossa consciência. Nós sentimos assim, eu preciso tomar uma decisão. Você pode ter certeza que isso não vem de si próprio. E muito menos terá sido colocado em seu coração por Satanás. Mas foi o próprio Deus que deu um toque na tua alma e atraiu a tua alma. Deus começou a chamar-te com a doce voz dele. O Senhor começa a atrair a tua alma para a presença dele. Você começa a se arrepender dos seus pecados. Você passa a ter consciência de quem Deus é e de quem tu és. Tu te arrependes dos teus pecados. Tu te prostras diante do Senhor. O convite à salvação é para aqueles que estão dispostos a experimentar transformação. Teve um espertalhão que se aproximou de Jesus, e a Bíblia o chama de jovem rico. Ele chegou para Jesus, mas ele era um diplomata. E ele chega e diz assim, mestre, eu quero te seguir, eu quero te servir. Aí Jesus diz assim, ótimo, vai, vende o que você tem e distribui para os pobres. Pastor, isso aí é para todo mundo? Não. Deus sonda o nosso coração e Ele sabe exatamente qual é o nosso calcanhar de Aquiles. Ele sabe qual é o rei, o Deus que está reinando e dominando em nosso coração. No caso daquele jovem, era exatamente esse ponto. Jesus acertou na veia, acertou em cheio. Então Jesus naquela hora fez aquele homem desmoronar. Jesus quer me seguir? Maravilha. Vende o que você tem, distribui para os pobres, depois vem e me segue. A Bíblia diz que ele simplesmente saiu triste. Porque nós não temos, irmãos, como assumir um compromisso com Cristo, dizendo assim, eu sou teu, exceto nesta área, nesta área e nesta área. Deus não aceita uma entrega pela metade. Nós temos que nos entregar ao Senhor sem reservas. E Ele vai tratar o nosso coração. Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Então o Senhor talvez tenha trabalhado contigo e tratado o teu coração, te chamando. Mas você diz assim, como é que eu vou largar essa bebida? Como é que eu vou largar esse relacionamento? Como é que eu vou largar isso? Como é que eu vou largar aquilo? Um dia eu preguei uma mensagem muito dura em uma igreja das que eu já pastoreei, que foram algumas pelo Brasil, 3 regiões. Aí terminou a mensagem, um senhor disse assim para mim na porta, pastor, eu queria falar com o senhor na semana. Pode ser? Pode, vem no gabinete tal dia, tal hora. Isso aqui eu estou falando, irmãos, é uma história de mais de 10 anos. E aí aquela pessoa disse assim, foi conversar comigo no gabinete e disse, pastor, eu fiquei muito incomodado com aquela palavra, eu sinto que eu preciso tomar uma decisão por Cristo, uma posição firme, já frequento a igreja há muito tempo, eu já participo de ceia e tal, mas eu preciso ajustar algumas coisas na minha vida. Aí ele foi contando a história e disse assim, eu sou casado, mas eu tenho um relacionamento fora, há quase 30 anos. Aí ele contou essa história e disse assim, para bem um pouquinho, eu estou assim distraído, me perdoe, eu estou entendendo o senhor falar que é casado, frequenta a igreja, mas tem uma outra mulher fora do casamento. Não, é isso mesmo. Meu irmão, pelo amor de Deus, que conversa ruim é essa? Aí ele foi contar a história. Eu disse, olha, você quer que eu fale o quê para você? Quer que eu te apresente a Bíblia? O que a Bíblia diz? É agora. Eu vou desembainhar a espada da palavra e eu te apresento aqui agora. O senhor sabe qual é a condição que o senhor está envolvido? É a situação de prostituição e adultério, para começar. Então o senhor se tornou um para-raio do juízo de Deus, para o senhor e para a sua família. Se o senhor quiser ajuda, eu vou contigo até na porta do inferno. Lá eu não entro, mas eu vou até lá para te resgatar. E vamos começar por aqui. Vai nessa sirigaita lá e despacha. Ah, mas eu não posso fazer isso porque eu já tentei, ela disse que se eu fizer isso aí, ela vai se matar. Deixa se matar. Você não vai ficar com a suicida no seu pescoço, não. Firme seu compromisso com Jesus. Saiu igual o jovem rico. Nunca mais tive notícia daquele homem. As pessoas, irmãos, querem levar a coisa no banho-maria de qualquer maneira, não dá certo. Ou nós assumimos com radicalidade o chamado para a nossa salvação e provocação, ou nós nunca vamos experimentar a profundidade do grande projeto de Deus para nós.
O chamado à salvação é para os que estão dispostos a experimentar a transformação, que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar, mas Ele perdoa quem se arrepende, porque nós podemos ter um choro que é pura e simplesmente lágrima de crocodilo. Nós podemos fazer toda uma cena de que estamos quebrantados e arrependidos, mas Deus sonda o coração. E Deus sabe quando o arrependimento é sincero. E se o arrependimento não for sincero, o Senhor reprova. Então o Senhor deseja que nós nos arrependamos profundamente de todo mal, de todo pecado. Quando o Senhor Jesus foi encontrando pecadores ao longo do caminho, e essa aqui é a história de todos nós, encontrou, por exemplo, um cobrador de impostos, trabalhava, era servidor da Receita Federal na sua época, Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Ele poderia tentar driblar Jesus ali e dizer, olha, eu vou só falar com minha esposa, eu vou e tal, vamos organizar, vamos marcar, hein, vamos marcar. Não, vamos. Jesus chega, ministra ao seu coração. Naquele momento, ele é quebrantado pelo Senhor, ele se arrepende dos seus pecados. Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir não simplesmente o que eu defraudei e roubei, mas eu vou restituir algumas vezes mais. Porque o arrependimento sincero que nos leva à conversão e à salvação, ele gera frutos. A Bíblia fala sobre frutos de arrependimento. A Bíblia diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, frutos compatíveis com arrependimento. Não adianta eu chorar, não adianta eu lamentar, me entristecer e continuar na mesma vida. Eu preciso abandonar o mau caminho. Então esse texto ele nos indica que não podemos ter uma passividade diante do mal. Eu tenho que ter uma atitude, que o ímpio abandone o seu mau caminho, abandone o seu mau caminho, abandone o seu mau caminho. Mas é um processo. Eu quero até aproveitar e dizer para vocês, às vezes a gente traz as pessoas para um relacionamento com Cristo por meio da pregação do Evangelho, começa a fazer um discipulado, convida para uma classe de batismo, aí muita gente diz assim, deixa eu só parar de fumar primeiro, não vai dar certo. É um processo, nenhum de nós nasceu completo. O Francisco Helder de hoje, não é o Francisco Helder de 25 anos atrás, quando se converteu, mas eu nunca pude parar. Todos os dias nós estamos avançando na jornada da maturidade cristã, do amadurecimento. Então você tem que dar passos de fé. Você precisa dizer assim, Senhor, eu não tenho a mínima ideia de como é que vai ser isso, porque eu simplesmente estou lidando com esse pecado desde sempre que eu me lembre. Irmãos, tem gente que luta contra pecados de infância, gente que foi exposto, por exemplo, à pornografia e hoje tem a maior dificuldade. Às vezes são coisas que afetam o casamento, afetam as relações, gera distúrbios, quase beirando psiquiátricos, sequela a alma, prejudica o coração, a vida, e muitas outras formas de pecado. Mas se você não entender quem é Deus e o poder que Deus tem para fazer novas todas as coisas, você não vai passar por essa vida experimentando o que é ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. A gente sonha pregar uma série aqui chamada Pecados Intocáveis. E vamos falar sobre um monte de pecado, inclusive aqueles que ninguém nem quer chamar de pecado. Como murmuração, é um tipo de pecado. Inveja, é um tipo de pecado. E um monte de outros pecados também. Para que a gente entenda que todos esses elementos são drenos da nossa energia espiritual, do nosso vigor, que nos impedem de termos uma relação dinâmica com Cristo. Vamos abandonando. Aos poucos, o próprio Espírito de Deus que habita em você vai te dando consciência sobre o que tem que ser mudado na sua vida. Você vai ser membro dessa igreja aqui, você vai perceber o seguinte, o pastor não é um xerife. Eu não vou ficar patrulhando nenhum de vocês, mas também não sou cego nem idiota. E nem vou botar a tornozeleira eletrônica gospel no pé de ninguém, pelo amor de Deus. Mas você vai ser encorajado a uma vida dinâmica na presença do Senhor, a abandonar os maus caminhos, a viver para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, quando eu era menino,
falava como menino, discorria como menino. Agora que me tornei homem, acabei com as coisas de menino. Tem gente que não cresce espiritualmente nunca. Fica sempre aquele bebezinho espiritual. Não quer crescer, não quer desenvolver. E nós não podemos barrar o processo do desenvolvimento e amadurecimento espiritual. Os versículos 2 e 3 dizem: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? E o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo: comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem, e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas por Deus. A parte que muito me chamou a atenção nessa mensagem foi essa que diz assim: comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos a mim, escutem, e vocês viverão. As palavras do Senhor são vida eterna para nós. Talvez o teu caso até aqui tenha sido daquele que apenas escuta, porque entra por aqui e sai por aqui, mas hoje você está ouvindo. Na carta do Apocalipse fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Com ele cearei, e ele ceará comigo. Meu Deus, isso é incrível! Isso é esplêndido! Você já pensou o que poderia ser mais sublime do que eu estar à mesa com o meu Deus? Eu ter um tempo de mesa e comunhão com o meu Deus. Ele diz assim: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Eu com ele cearei, e ele ceará comigo. Isso é fantástico, meus irmãos, é maravilhoso, é tremendo. Quantos de nós estamos perdendo a oportunidade de termos esse momento de comunhão íntima com Deus, olhos nos olhos, face a face, porque nós estamos com medo de abrir a porta, porque estamos sem coragem de dizer: Senhor, pode entrar. Não repara a bagunça, não. Eu reparo, e eu vou te ajudar a botar essa bagunça, essa pocilga, esse chiqueiro que virou tua casa. Eu vou te ajudar a transformar essa casa que é o teu coração. Não peça para Deus não reparar a bagunça, não, irmão. Deixa Deus reparar a bagunça, pois Ele vai ajudar você a botar essa casa em ordem. E quando a casa, Ele vai limpando a casa, Ele diz assim: senta aqui, filho. Eu não vim aqui só para fazer faxina, não. Eu vim aqui para ter esse tempo de mesa com você. Eu quero cear com você, e você vai cear comigo. Porque a gente passa a ter uma relação com Deus, não uma relação distante, mas essa relação de intimidade profunda. E é o que o Senhor está propondo para nós. Querido,